nós vamos começar aqui a última palestra, que é Projeto de Inovação em Computação, a experiência da disciplina BIP. Então, antes de começar, me apresentar, vocês já devem ter me visto aqui, apresentando anteriormente. Eu sou o Daniel, e essa apresentação vai ser comigo e com o professor Eduardo Valadares, da Física. Nós vamos apresentar uma disciplina que foi feita com 3 professores. Tem também a Renata, que é professora da Faculdade de Ciências Econômicas, ok? Só que hoje ela não está aqui. Eu vou começar, primeiro provocando vocês em por que é interessante a gente pensar em inovação, ok? E aí depois a gente vai mostrar a disciplina, como para vocês verem que é um processo interessante. Enquanto eu estou copiando os slides aqui, eu já vou começar um pouco a introdução. E eu acho que vocês já viram aqui, durante a escola de verão, que a gente está falando de várias tecnologias que são disruptivas. A gente está vendo que o mundo em geral está mudando, Nós temos várias situações que estão afetando o mercado de trabalho, estão afetando a forma como a gente vive, E isso eu acho que tem um impacto muito importante, inclusive na formação e também, no papel da universidade hoje, que é um papel que ele está mudando, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui no início. E aí, minha pergunta para vocês vocês sabem o que vocês vão fazer depois de formados, para quem ainda está estudando? Vocês têm uma noção legal do que vocês vão fazer, o que vocês gostam? Está vendo ali que não? Os dois, de área, de atividade. Legal, aí tem muitos elementos que a gente vai abordar. Então, uma das coisas é exatamente isso, o fato de que hoje a área é muito ampla e várias coisas estão aparecendo. E provavelmente também vocês já devem ter visto, notícias falando, tal área vai acabar, ou tal área está surgindo, A gente tem um contexto que é um contexto muito complicado hoje, E aí, isso influencia muito no profissional, certo? No que cada um vai ter que fazer, as nossas escolhas, ok? E o que vai ser importante no futuro. Enquanto eu estou tentando voltar para os slides aqui, então eu vou improvisar no gogó, tá? A hora que voltar, voltou. Mas basicamente, então, a primeira coisa que a gente pode falar, que é uma força muito importante, é a própria computação, Então, com a digitalização dos processos da nossa vida, do trabalho, a gente vê que muita coisa está mudando. E aí a gente tem exemplos e mais exemplos. Por exemplo, o meu sogro, que é bancário, ele fala muito que antigamente a gente fazia toda a conta do
saldo da pessoa no banco, na calculadora, tinha que ficar digitando, né? Então, era uma época que precisava de muita gente. O setor bancário precisava de muita gente, certo? Hoje não, né? Isso já é tudo praticamente digital. Então, o que acontece? Teve um esvaziamento dessa parte mais de cálculo e hoje o setor bancário é muito dominado com a relação com o cliente, certo? Então, essas transformações estão acontecendo cada vez mais rápido, né? Hoje, por exemplo, a gente tem a ideia dos bancos digitais. Então, os bancos digitais, eles já automatizam até essa parte, que foi a parte que sobrou da primeira onda de digitalização, né? E uma coisa muito interessante, quando a gente vê, então, depois da onda da digitalização, hoje a gente está muito na conversa da inteligência artificial, certo? Inteligência artificial é a palavra da moda hoje. E aí nós temos, né, vou fazendo assim, já que o Google não quer exibir para mim, eu vou colocar no meu navegador. Eu trouxe essa matéria aqui de um jornal, não é um grande jornal, né, porque o professor, quando quer colocar um certo ponto, colocar um certo argumento, ele vai pegar qualquer coisa que interessa, né? Então vocês estão vendo, está ali Tribuna Online. Mas é interessante ver que ali, tecnologia ameaça acabar com profissões dos sonhos de jovens. E aí ele fala, né, de algumas profissões aqui. Então fala, por exemplo, médico, professor, engenheiro, administrador de empresas, advogado, psicólogo. Várias profissões que a gente acha que são profissões extremamente promissoras, mas que a internet, a inteligência artificial tem um grande potencial de acabar com elas, né? Porque é muito fácil a gente pegar todo o conhecimento do mundo da medicina, fazer um programinha que interpreta aquilo e pronto, não precisa mais de médico, né? Professor, né? Porque é bom também só não ficar cutucando os outros. Professor, por que vocês vão ter uma aula comigo se vocês poderiam ir na internet e ver um vídeo do cara que é o maior especialista de redes, o maior especialista de compiladores, o melhor especialista de física quântica? Não tem necessidade, né? Então, a gente tem uma situação que é bem precária. E isso vem muito, né? A primeira razão é o conhecimento. O conhecimento ele está disponível. Então, há não muito tempo atrás, a gente pode falar aí que, por exemplo, há uns 30 anos atrás, 25 anos atrás, a gente vinha para a universidade para ter acesso a um conhecimento que era restrito. Então, você vinha para a universidade para saber o que você tinha que estudar, para você ter acesso muitas vezes a livros que eram caros. Então, por exemplo, medicina, né? Todo estudante de medicina treme quando tem que comprar um livro, que é um livro muito caro. Então, no final das contas, você se tornava médico, engenheiro, muito pelo fato de você ter tido acesso às pessoas ou àqueles livros que tinham conhecimento, ok? E aí você recebia aquele conhecimento e estava resolvido para o resto da vida, né? Então, legal, agora eu sou cientista da computação, agora eu vou trabalhar com computação até a hora que eu aposentar. Ok? Só que hoje não, né? Hoje está tudo na internet. Então já não tem mais aquela necessidade de você ter todo o conhecimento. Você precisa saber o que você vai pesquisar só, né? Isso faz uma grande diferença. E aí agora a gente está vendo, né, a questão da inteligência artificial. Eu tinha colocado duas matérias aqui com animação, mas só está aparecendo essa desse jornal famoso, Lebanon Democrat, a cidade de Lebanon, nos Estados Unidos, né? E aí eles colocaram uma matéria, né? Lebanon é no estado de Tennessee, que 1 em cada 6 empregos em Tennessee poderiam ser modificados ou simplesmente eliminados por causa de carros autônomos e elétricos. Então, a gente está em um momento hoje
que essas tecnologias, elas ameaçam quase todo mundo, certo? Então, no futuro próximo, a gente vai ter uma tendência muito grande de se tornar obsoleto, completamente obsoleto. Legal, né? Exatamente, admirável mundo novo, né? Eu coloquei aqui também essa imagem de um livro, né? O Harari, ele até apareceu no Roda Viva recentemente. É muito legal ler esse livro porque ele dá um resumão das coisas que estão acontecendo. E aí eu só trouxe uma parte, que é a inteligência artificial no trabalho. E aí ele fala, né, que hoje a gente tem vários sensores, então hoje é possível a gente aplicar algoritmos em várias coisas da vida real. Então, com cada vez mais a gente tem sensores, mais coisas a gente pode aplicar algoritmos. E aí ele fala, legal, se a gente jogar isso lá para o extremo, se a gente tiver um sensor para cada coisa, de repente a gente consegue medir as suas reações faciais, o seu movimento, tudo. E aí pode acontecer uma situação que o algoritmo, uma IA, sabe mais sobre você do que você mesmo, certo? Então, né, você adolescente, naquela crise de identidade, não sabe o que você quer ser, mas a IA sabe que tudo que você faz, com 75% de probabilidade, você vai cair naquela profissão. Ou você vai ser homossexual, ou vai ser heterossexual, ou, sei lá, você tem uma tendência de desenvolver uma doença, certo? Então, pode acontecer uma coisa muito interessante aí, né? E aí tem várias ramificações interessantes. Ele fala que uma situação dessa, será que realmente a gente tem livre escolha? A gente já viu, né, a palestra do Fabrício aqui falando de eleições, né? Se a gente já está vendo anúncios que são adaptados para nós, imagine, né, se tudo na nossa vida que a gente vê e que recebe já é adaptado para a gente, será que a gente tem escolha mesmo? Então, são coisas interessantes. Mas aí, voltando para o mercado de trabalho, uma coisa interessante que ele fala é que é o seguinte: a gente vai ser cada vez mais ciborgue, porque nós já somos ciborgues, que tem várias coisas que a gente utiliza equipamentos hoje. Mas aí esses equipamentos, eles vão melhorando, melhorando, melhorando. Tudo que não for possível fazer com equipamento, com o estado da arte, vai ser o humano que vai fazer. Mas a tendência é que esses algoritmos, esse hardware, ele vai cada vez ficar melhor, então a fatia do humano vai diminuir. Até uma hora que o humano simplesmente vai desaparecer, né? Legal, né? Então, como é que a gente vai fazer, né? E aí vem a questão, legal, como que eu me posiciono em relação a isso? E aí uma coisa muito interessante, as tendências que a gente vê são profissões mais criativas, profissões mais de ter ideias. E aí eu coloquei aqui no slide, né, que a gente está saindo da repetição para a criação. Então imagine, qualquer coisa que é repetitiva, por exemplo, eu estou escrevendo um software de controle de folha de pagamento. Se a sua vida depende de escrever folha de pagamento, né, acabou, um dia vai aparecer um software que faz tudo. Se você depende de, por exemplo, né, igual foi o caso do banco que eu comentei, que é você fazer um cálculo na calculadora, é repetitivo. O método é sempre o mesmo, ok? Outro exemplo também, de novo, né? Professor. Eu completei agora, estou quase completando 9 anos de UFMG. Tem 9 anos que, se pegar as disciplinas de algoritmos, de redes de computadores, não muda quase nada. Então não significa que eu ensinei a mesma coisa 18 vezes, certo? Se gravou uma vez, vamos dizer que gravou a última, que está melhor, né? E aí eu exibo para vocês essa minha última aula, de repente não vai ser a mesma coisa,
certo? Então, essa é uma tendência que é muito forte, em que a gente não vai poder mais depender da repetição, a gente tem que criar coisas novas, ok? Então, você tem que ser uma pessoa mais protagonista. Legal, se eu já fiz a minha aula de redes de computadores, eu tenho que fazer minha aula de empreendedorismo, ok? Ou eu tenho que pensar uma coisa nova, sei lá, igual eu apresentei para vocês, como que eu aplico inteligência artificial em redes. Então, repare que a tendência é sempre inovar, ok? E aí a gente vê, né, profissões do futuro. Criação de coisas novas, que é o que eu falei aqui. Outra coisa, interação com seres humanos. Isso ainda é muito difícil. Então, o que adianta o algoritmo se inscrever se você não sabe o que o seu demandante, o que o seu cliente quer? Então, aí a gente vai ter essa necessidade de você ter o que a gente chama, né, de soft skills, que são as capacidades de interagir com a pessoa, de chegar em consenso, de negociar, para você, uma vez identificado o problema, passa para a máquina. E aí, de novo, igual ao slide anterior, né? Até que a máquina consiga fazer isso. Então, reparem, né? Aqui a gente está falando da escola de verão, do programa de pós-graduação em ciência da computação. Então, é um ótimo momento para dar uma cutucada em vocês que são graduandos. Vocês já devem estar percebendo que o que eu estou falando parece muito com o perfil de um pós-graduando, né? Que é a pessoa que tem que encontrar um problema de pesquisa e tem que desenvolver esse problema de pesquisa. Então, de certa forma, o que a gente espera hoje de um graduado é próximo do que a gente está formando no nível de mestrado, no nível de doutorado. Okay? Então, a capacidade analítica, a capacidade de desenvolver novas ideias que é necessária, né? Que normalmente a gente está só focando no doutorado. E aí vem a questão, né? Nesse mundo todo, será que a universidade está cumprindo o seu papel? E aí eu trouxe aqui uma capa de 3 livros que falam que não, né? Tem muita gente que advoga mesmo que não precisa mais de universidade, porque as coisas mais importantes, melhor, né? Nem universidade, né? Escola, mais complicado, né? Então, a escola como um todo não ensina o que é necessário hoje para a gente interagir bem na sociedade, né? Então, claramente, a gente sente que tem um desconforto, ok? A sociedade ela não está gostando da formação, existe alguma coisa que tem que mudar. Aí agora que começa a segunda parte, né, da nossa apresentação. Então, a universidade vai ter que mudar. E a gente não vai poder mais simplesmente ter aquela ideia de que vocês têm que sentar, eu chamo de horas bunda. Sentou a bunda na cadeira, passou horas com a bunda na cadeira, viu o professor falando um tanto de coisa, acabou, está formado. Não, o conhecimento é disponível, então vocês não vão poder mais, vocês, né, todos, né, eu me incluindo aí, né, a gente não pode mais simplesmente reter conhecimento, a gente tem que criar conhecimento, a gente tem que aplicar esse conhecimento, ok? Então, é muito importante aí, em vez da gente ter aquelas perguntas na prova, né, resolva isso, resolva aquilo, é assim, o que a gente deve fazer? Qual o problema que a gente deve resolver, né? Começa a ser muito mais importante isso. E aí, né, em relação também às tecnologias, a gente tem que ser crítico. Então, o que é essa tecnologia? Para que ela serve? Onde que ela falha? Onde que eu tenho que melhorar essa tecnologia? Ok? Porque é aí que vem a inventividade. E a questão de resolução de problemas. Então, a gente tem que parar com essa história
de fazer aquele trabalho prático, que todo mundo vai fazer a mesma coisa, a resposta é padronizada e aquele trabalho é o mesmo 20 anos. Certo? Porque provavelmente aquele trabalho prático que a gente resolve, você vai aprender o conteúdo, mas você não vai saber efetivamente, quando for chegar no mercado de trabalho, saber o que você vai fazer. Dentro da infinidade de coisas que podem ser feitas, que problema que eu vou resolver? Né? Eu sou um ótimo resolvedor de problemas, mas eu não sou um criador de problemas. E aí, em relação a isso, né? Agora o Eduardo vai falar para a gente da disciplina que nós criamos, que é Projetos, Inovação e Prototipagem. E a gente tentou, né, pensando nessa conjuntura, fazer uma coisa mais ligada ao mundo atual. Essa disciplina, a ideia era trabalhar com hardware e software, então criar coisas novas, ok? Mas não só simplesmente ser uma coisa nova, é uma coisa nova em que existe uma necessidade, ok? Então existe um componente inovador, não é simplesmente criar mais um hardware que acende e apaga a luz. Existe a necessidade de um hardware que acende e apaga a luz. E relacionado a isso, como que eu pego essa ideia e transformo ela em um negócio, transformo em alguma coisa que a sociedade pode aplicar? Ok? Então é isso que o Eduardo vai falar agora. E antes de passar para o Eduardo, né, só fazer um comentário, que nesse último semestre a gente fez uma dinâmica no início da aula para poder conhecer, para os alunos se conhecerem, a gente se ambientar, né? E aí a Renata estava fazendo a dinâmica e falava assim, qual é o seu perfil, A ou B? E as pessoas iam para o lado ou iam para o outro. Aí uma hora ela fez uma pergunta assim, eu resolvo problemas ou eu crio problemas? Você lembra dessa, né? E aí, né, todo mundo foi para o lado, eu resolvo problemas. O Eduardo foi lá, eu crio problemas. Então, para vocês terem uma ideia, né, de quem é o Eduardo, do tipo de pensamento que o Eduardo tem. Eduardo, vem cá. Pessoal, para mim é um grande prazer estar com vocês. A nossa relação profissional e com colegas, ela foi algo natural, porque na realidade, se vocês pensam, o Daniel acabou de falar para vocês de futuro. O que vai estar acontecendo hoje com computação? Os físicos e outros computólogos, etc., estão desenvolvendo um computador quântico, porque a computação, ela toda hora esbarra em limites. Né, limites computacionais, memória, processamento, novas formas de algoritmos, etc. Então, os físicos se metem em tudo. Né, eles se fuçam, tem um prêmio Nobel de Fisiologia, que é físico. Né, onde eu fiz meu pós-doc, tinha um professor que ganhou o prêmio Nobel por ressonância magnética nuclear, tem físico, até hoje não vi literatura, mas de economia. Mas aí, para cortar uma longa história, né, eu sou tradutor de poesia, traduzi 2 poetas. Poeta alemão, eu dediquei 15 anos a esse poeta, dificílimo, quebrei cabeça, isso e tal. E quem me ajudou muito foi o tradutor alemão do Guimarães Rosa, que escreveu a orelha do meu livro. E é uma coisa incrível, porque no livro eu tinha, traduzindo um poeta, ele era morto há muito tempo. Então eu tive que quebrar a cabeça assim, eu dialogar com uma pessoa que não existe mais aqui através da poesia dele. E essa poesia estava codificada num dialeto que nem os alemães de hoje entendem. E o maior elogio que eu tive foi quando um colega, professor da Universidade de Frankfurt, que fala português, deu uma edição do livro, e ele falou assim, olha, esse livro está legal, mas tem uma coisa aqui, eu só entendo português. Então essa coisa de você ter essa atividade linguística
Quer dizer, eu sempre gostei, eu falo 5 idiomas, sempre gostei de literatura, e eu queria passar uma mensagem, antes de falar das tecnicalidades do curso, da importância da gente sair da caixa. Sabe? Eu fiz isso quando eu tinha idade, você tinha 17 anos, eu comecei a me interessar por aprender alemão, francês já tinha na escola e tal. Isso foi fundamental para mim. Eu tenho livros publicados na Turquia, no México, Colômbia, País Basco, Alemanha, Estados Unidos. E por que é isso? Como eu cheguei lá? Eu não sou nenhum... Eu ajudei a criar a primeira incubadora de empresas na universidade. Criamos um curso de empreendedorismo, isso começou em 1998, que deu origem nova ao Parque Tecnológico. Então, esse processo foi o que me guiou para construir uma visão de mundo e uma modernidade dentro da universidade. Porque quando eu falava essas coisas, há mais de 20 anos atrás, eu era crucificado, eu falava assim, parecia que eu estava sendo uma blasfêmia, entendeu? Uma coisa de louco. Eu bati na porta da Fundep e falei, olha, eu preciso de uns 5 mil aqui para a gente tocar a incubadora. O diretor falou assim, isso não faz parte da nossa missão. Hoje eles têm um braço, né, de aceleradora, Fundepar, e a gente vê que o tempo muda. E nós criamos, assim, tivemos aqui na universidade um workshop sobre parques tecnológicos, uma época que não tinha nada aqui, e a Sofia Antipolis, que é uma cidade, uma tecnópolis, ou seja, uma cidade concebida para tecnologia, inovação, etc. Então, assim, uma das coisas, antes de eu começar, eu vou contar uma história para vocês, que eu próprio não acredito nela, apesar de eu ter vivido isso na carne. Eu fui trabalhar com uma escola, fui com uma aluna, uma ex-aluna minha, que é bióloga, há muitos anos atrás. Eu vou falar isso, vocês vão achar muito estranho, né? Porque, sobretudo o público feminino, vai achar isso muito estranho. Mas existem seres diferentes. Então, o projeto objeto de interesse que ela me propôs, eu achei muito interessante, mas ela, como pessoa, era infinitamente mais interessante para mim, como personagem, como persona. Aí eles falaram, esse cara está interessado nessa moça e tal. Eu sou viúvo, então na época que eu a conheci, que eu a revisitei, né, com Emília Bravo, eu nem sabia que ela tinha sido minha aluna, mas eu achei a persona dela muito interessante. E na hora, eu não tinha uma noção clara do que isso significava. Sabe? Eu estava muito imbuído na viuvez e tal, e essa criatura aparece, e querendo conversar coisas, mas assim, não tinha, era meio fuzzy. Vocês conhecem esse termo, né? Computação, uma coisa quando não é mal definida e tal. Por outro lado, como eu fui casado com uma alemã, eu queria entender o universo feminino, como que a multipolaridade da mulher brasileira, olha que pretensão, e como que a mulher dialoga com o mundo. Eu tenho 2 filhas, né? Fiquei viúvo, 2 adolescentes, e óbvio que eu sou brasileiro, mas eu não consigo entender esse mundo aqui. Então, eu achei essa oportunidade única, e eu me dediquei com uma disciplina germânica para entender um pouco desse universo. Aí vocês vão falar, você teve sucesso? Vou falar assim, olha, eu projetei alguém dentro de mim e dialoguei com esse alguém. E a partir disso, eu fui descobrindo ou elucidando muitos dos meus dilemas. Eu estou falando isso por quê? Porque muitas vezes vocês vão deparar com uma situação fundamental na nossa época, que o que é mais importante não é o objeto de estudo, são as pessoas. E em função dessa minha interlocução, eu usei toda a tecnologia de ponta da linguagem que eu conheço para desvelar o ser feminino, né, com essa expressão latina. E o resultado disso era um cara muito duro, muito germânico, talvez assim, porque
mulher anglo-saxã é muito diferente da brasileira, em vários aspectos. Eu acho hoje, eu escrevi um poema chamado Alma Latina. Ele começa assim: entre o sim e o não, vive-se no talvez. Eu acho que você já disse tudo. Então, você vê um universo de extrema ambiguidade. É como se você entrasse num labirinto e se perdesse e tal. Então, essas coisas todas eu acho fascinante, porque eu estou num momento assim, visceral, eu não estou dando conta de tanta coisa que eu estou criando, assim, sabe? Hoje eu acordo, eu escrevi um livro de 70 poemas. De ontem eu fui dançar, encontrei com uma amiga e tal, já criei, voltando em casa, uns 6 poemas, sabe? Abrangendo o diálogo com Ana Akhmatova, com a Graciela Mistral, com a Gabriela Mistral, com uma poetisa portuguesa que eu me encantei muito com ela, já falecida, né? Então, eu acho que essas questões perpassam a criatividade, a arte, essas áreas que geralmente a área de exatas, o pessoal de área de exatas não considera relevante. E nós estamos vivendo uma inversão completa de valores e de perspectivas. O que é relevante? Então, quando eu trabalho essa questão de alteridade na poesia, eu vejo que o outro, no sentido mais amplo, é o foco da nossa época, é o foco. O Daniel acabou de falar para vocês que mapeou aqui as coisas que vão desaparecer. O que vai sobrar para nós? Nós vamos competir com robôs? Nós vamos ter capacidade de driblar a inteligência artificial, que ela vai ter uma capacidade de um alcance muito maior do que nós. Então, voltando ao meu lado tradutor, quando eu traduzi Paul Valéry, que é um poeta hiper sofisticado, eu usei computação. Fui à internet, achei, por exemplo, sites que têm divisão automática de sílabas em português e francês, dicionário de rimas. Então, eu metrifiquei o poeta e eu criei, hoje eu uso isso aqui para achar, por exemplo, as melhores soluções para o poema. Quando eu percebi que traduzir poesia e escrever poesia não tem diferença alguma, porque no fundo eu tenho que ter uma ideia poética. Quando eu traduzo um poeta, ele já me oferece a ideia poética. Hoje eu procuro essa ideia poética nas pessoas, em mim mesmo, nas circunstâncias que eu estou vivendo. Então, isso para mim é uma expressão mais sofisticada que eu entendo do que o Daniel mencionou aqui. É quando você vivencia, o seu computador é a sua sensibilidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O computador não é uma máquina, é a sua sensibilidade. Então, nós estamos vivendo uma época que vão surgir muitos choques. Por quê? Porque nós somos educados de forma repetitiva, nosso diálogo é muito pobre, a nossa sintaxe da língua portuguesa, de qualquer idioma, é muito pobre. Nós não lemos, nós não sabemos nós somos confinados a um tecnicismo, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque antes de falar metodologias, tem coisas muito mais fundamentais, que é saber dialogar com o outro. Você vai formar uma equipe. Nós tivemos um visitante da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e eles disseram, a coisa mais difícil é montar uma equipe. É obter alinhamento, é você fazer gestão de conflitos. Na realidade, tem uma coisa até mais importante do que gestão de conflitos. É você extrair coisas novas, inovação dos conflitos. Porque você não faz inovação sem conflitos. Entende? Se não tiver alguém que fala assim, olha, nossa, eu queria falar umas coisas que eu nunca falei para ninguém, porque você acaba vivenciando, eu vivenciei um mundo germânico, um mundo anglo-saxão, Inglaterra, Alemanha e tal. A nossa cultura é uma cultura, assim, em muita extensão, de fingimento, de uma falsa simpatia, sabe? Uma mascarada, vamos dizer assim. Nós estamos em pleno carnaval.
A questão é que, se você pega, por exemplo, eu vi uma matéria de uma tradutora dinamarquesa, de um escritor de ficção japonês, muito conhecido. É o escritor mais traduzido no mundo. E ela se tornou alter ego dele. Natural, ele não fala dinamarquês, ela fala japonês, ela virou, né, porta-voz desse escritor. Então, ela toma decisões, ele delegou a ela todas as decisões. Então ela foi lá no editor, o editor mostra uma capa do livro, ela falou assim, olha o que ela fala, está péssima, muda isso. Se a gente falar isso pra gente, o seu trabalho está péssimo, cara, faz tudo de novo. A pessoa, não é? Então, a gente tem que aprender essas coisas, essa dinâmica. A dinâmica de enxergar o que está por trás do que a gente ouve. A gente percebe as coisas de uma maneira muito linear, muito trivial. As coisas verdadeiras estão atrás disso, estão muito atrás. Quando você encontra uma pessoa, quando você tem um colega ao seu lado, você não sabe a história de vida dele, por que ele passou, como foi a infância, né? Como ele chegou à universidade, qual foi o percurso. Você desculpa aqui, eu vou. Geralmente são os inconvenientes tecnológicos. Mas, então é isso que hoje me fascina. É como, por exemplo, eu comecei com essa aluna. Eu desenvolvi tanto através desse silêncio que eu escutei dela, porque as pessoas, é outra coisa que eu estou aprendendo em poesia, é estranho, eu não fiz falar de tudo isso. Mas é muito curioso, é fascinante, porque a linguagem mais fundamental está no silêncio, não está nas coisas que são ditas. As coisas que estão ditas escondem o essencial. É como se a gente comunica através da lacuna. Então, eu estou falando isso porque computador nenhum vai traduzir polvoleria. Computador nenhum vai descobrir as lacunas, porque o algoritmo não foi feito para isso. Nós sim. Mas, no entanto, nós não fomos educados para isso. Nós não fomos educados para enxergar aquilo que não está visível, aquilo que não foi dito, aquilo que foi apenas sugerido, quando muito. E quando você vai ver um problema, vai mapear uma demanda, muitas vezes quem está demandando está fazendo uma avaliação incorreta das suas próprias necessidades. Então, olha que loucura. Aí, eu acho que, nesse momento, eu vejo que a arte, ela traz um diferencial gigantesco. E eu vejo que, como tradutor, e agora, tradutor, eu não sei mais distinguir o que eu sou nessa história. Ao mesmo tempo, eu estou lá em casa com a biblioteca, tem a Ana Matova, tem uma outra poetisa, eu estou encantado com as poetisas, porque elas, eu não tenho nenhum problema de libido com elas, eu não tenho nenhum problema de ser mal interpretado, né? Porque a mulher latina é muito, desculpe falar assim, não me leve a mal, mas quem não veio desse mundo acha tudo muito estranho. E eu estou perplexo. Mas essa perplexidade é uma perplexidade criativa, porque só com um olhar estrangeiro, um dialeto estrangeiro, é você ter um estranhamento em relação ao que você vive, é que você enxerga coisas novas. Você não vai enxergar coisas novas na rotina, na coisa que todo dia bater o ponto, você repetir padrões. Poesia, gente, principalmente a linguagem poética, que alguém já se referiu como a tecnologia de ponta da linguagem, é sobretudo você quebrar um lugar comum. É você pegar e falar assim, olha, isso que está sendo apresentado aqui para mim, não é o caminho linear. É justamente você falar o oposto, quebrar a sintaxe da língua, trabalhar em marreta a coisa, verbalmente, e aí é que você consegue elucidar aspectos invisíveis da nossa invisível alma humana. Então, eu acho que, antes de falar em tecnicalidades, tem essas questões mais fundamentais que não estão escritas em nenhum livro de computação, talvez nem de administração, nem de nada, né? Mas é uma coisa extraordinária.
Eu estou falando de uma experiência que eu estou vivendo agora, que eu nunca vivi na minha vida, e eu nunca esperei vivê-la, que é justamente começar a ir além. E dessa experiência toda que eu comecei com um template, né, de um caso. Agora, eu vou ao aeroporto, eu converso com uma pessoa que eu nunca vi, eu extraio poesia. Há uma latina, eu conversei com uma contadora que estava ao meu lado, o avião estava atrasado, e aí eu comecei a brincar, e eu escrevi 2 poemas baseados nisso. Outro dia eu fui dançar, comentei com uma escola que dança lá, falei uma coisa, gerou um poema. Ontem me encontrei poema, já gerei mais 2 poemas. Então, esse processo, eu estou descobrindo que é um negócio fascinante, sabe? Ou um colega no corredor que fala que nós estamos falidos, nossa geração está falida, nós não temos, a universidade já não é mais uma protagonista de nada. Quer dizer, isso a gente fala entre os corredores. Eu acredito que aqui é um lugar maravilhoso. Maravilhoso porque vocês estão aqui, entende? E nós juntos, nós somos meramente facilitadores. O que nós temos diferente de vocês? No meu caso, eu traduzi poesia, eu estudei mecânica quântica, fiz outras coisas, mas isso não significa nada, porque a inovação não depende disso. O vovô, que faleceu com 99 anos, ele só estudou no nível de escola primária, ele fez 4 anos de escola primária. E olha que na geração dele, ele foi considerado um gênio. Então, ele foi um sujeito de tanta visão que os filhos todos frequentaram a universidade. E os pais, os amigos e tal, achavam que ir para a universidade, para a escola, era uma perda de tempo. Isso há 80 anos atrás. Entende? Então, é muito interessante, é muito fascinante essas questões que permeiam a nossa evolução social. Então, eu acho que o que eu vejo hoje, o grande desafio nosso é repensar muitas coisas. E isso significa que trabalhar a sensibilidade é prioritário. É prioritário tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista de relações interpessoais. Porque as empresas, elas mais do que nunca, elas falam hoje que as questões interpessoais são os maiores gargalos do funcionamento de qualquer empresa. Não é isso? Você tem falta de comunicação, ciúmes, briguinhas, essas coisas todas atrapalham, e muito, né? Então, por que desse curso? Então, o curso ele surgiu porque a gente está vendo que existe um fosso muito grande entre o que a universidade, essa visão fordiana da universidade, de linha de produção, que você passa por uma coisa, passa pela outra, e vai um carimbo, assim, você vai sendo carimbado, né? E, ao final, recebe um diploma, faz as provas, faz tudo direitinho, e depois cai e vai ser motorista do Uber, né? Que tem um software, não é ninguém, é um software que comanda 500, meio milhão de pessoas aqui no Brasil. Até eu achei engraçado, porque outro dia eu encontrei com um colega da computação, seu colega, o Zé Márcio, e ele tinha perdido o Uber. Aí ele me fala assim, como que funciona o Uber? Eu falei, você é o cara da computação, não eu. Você vê que tudo a gente está pegando de surpresa, né? Porque as coisas não são estão mudando muito rapidamente. Bom, você que está controlando, como é que é aqui a universidade, né? O DCC, todo o seu esplendor, hoje eu entendo o seguinte, sabe? Essa nossa colaboração lá, né, envolvendo um laboratório de prototipagem, inovação e simulação, chama LIPS, Labs, né? É muito natural. Nos outros países, física e computação andam juntas. Várias universidades americanas. E hoje, a gente conversa, o que eu aprendo com o Daniel é uma coisa incrível. Isso me acelera. E não é uma questão de tecnicalidade, é uma questão conceitual. Você entende? É uma maneira assim, o que eu enxergo com essa tecnologia, onde eu posso aplicar? Aí você começa a enxergar coisas que se você soubesse o detalhe, você se perderia enquanto concepção de um novo conceito.
Então a gente tem que saber, essa tecnologia funciona e tal. O que ela me ajuda, Então a gente está começando a desenvolver alguns projetos justamente com esse enfoque. Eu vou falar aqui duas coisas, se o tempo permitir, mas as coisas mais originais eu falei já para vocês, que são as coisas pessoais que eu estou fazendo, eu estou impressionado, sabe? Como que essas coisas surgem na minha cabeça? Como que eu tenho um léxico que está muito além das minhas posses? Óbvio que eu estou usando a internet direto. Eu não preciso mais de dicionário. Qualquer lugar que eu for no mundo, eu pego... Se eu tenho dificuldade de ambiguidade, eu vou no Google Imagem, e eu pego a palavra e vejo as imagens imediatamente. Não, isso é zebra ou leão. Entendeu? É muito interessante como essas coisas funcionam. E também as questões de tradutor, né? Como é que eu vou traduzir alma alheia? Quando eu preciso de uma palavra que é cirurgicamente escolhida. Então, o Google me ajuda, acelera enormemente isso. Eu não tenho, digamos assim, os Carlos Drummond de Andrade são um cara com um vocabulário gigantesco, né? Monstruoso. Na nossa época, eu acho que a gente está passando por uma coisa muito semelhante. No Japão, eles criaram na Universidade Supermoderna, Tsukuba, pessoas, né, estão envelhecendo lá no Japão, em qualquer lugar do mundo, né? Mas lá especialmente, lá tem muita gente centenária, uma população enorme, centenários. O país está perdendo 500 milhões de pessoas por ano. A taxa de nascimento e de morte está desequilibrada. Então, o país é um caso muito interessante para o Japão. Está economicamente em descenso, está estagnado, mas o PIB per capita está aumentando, porque morrem por ano 500 milhões de pessoas que deixam de nascer, né? Está um desequilíbrio. Então, o número de pessoas decréscimo populacional está menor do que o decréscimo, que a taxa de decréscimo do PIB. Então, eles estão ficando mais ricos per capita. Então, o que consiste esse curso? Esse curso, ele basicamente a gente está ficando padrão para nós, esse conceito de a inovação, ela passa por um processo importante, fundamental, que é a ideação. E que consiste esse processo? Você divide a turma, forma equipes, e cada equipe ela vai mapear problemas, né? Isso que tem a ver com a sua percepção. Assim, ó, você vai enxergar, por exemplo, você está numa cidade, todo dia passa uma pessoa que é um deficiente visual que tem a maior dificuldade de atravessar uma rua. Quem não está antenado, aquilo é normal, você entendeu? Você não tem filtro, aquilo passa, não é relevante. Uma pessoa atenta vai enxergar a imensa dificuldade de um deficiente visual atravessar uma rua, ou está passando por uma calçada que tem um desnível e tem um monte de coisa. Quando você começa a perceber o outro, as necessidades do outro, né, você começa a trilhar o caminho da inovação. Porque você tem que descobrir, antes de tudo, necessidades. Vem em primeiro lugar, quais são os problemas reais. E depois, bem depois, digamos assim, de digerido isso, é que vem a tecnologia. A gente acha que a tecnologia é em primeiro lugar. Nós estamos vivendo uma época muito estranha, né? Que a tecnologia é importante, mas nós, humanos, devemos ter mais autoestima. Nós somos muito mais importantes, porque nós criamos a tecnologia e ela existe para resolver os nossos problemas, né? Então, nesse processo aí eu vou falar de duas coisas exatamente, que uma é o processo de ação e o segundo é a validação. Quer dizer, você faz um processo de falar quais problemas que são importantes. Aí você faz, tem várias técnicas aí, tem brainstorm, tem agora você escreve um papelzinho, então coloca um quadro, né? E depois você pode criar, por exemplo, um tribunal de ideias, que o público, né, joga ovos, sei lá, pega a ideia, ou ela é triturada, né, ou ela sobrevive a isso, né, com certa dignidade. O brainstorm é uma técnica que foi criada nos anos 60 por um designer. Deixa eu... aqui que eu... já está direto aqui para vocês. Então,
Uma das coisas que a gente divertidas nesse curso é o pior produto. Em vez de você procurar a melhor solução para um problema, não, nós vamos forçar a barra, nós queremos ver a capacidade de vocês de experimentar o ridículo, ou de conceber o ridículo. Entendeu? É uma coisa curiosa, eu estava pensando sobre isso hoje, como que, bom, isso é uma outra história, mas a ideia é o seguinte, as pessoas estão correndo, elas precisam tomar água, né? Então elas têm que parar. Então, como você oferecer uma solução para a pessoa que é a pior solução, que ela vai piorar o tempo dela, tudo vai... Então, aí criaram, assim, é um exercício, não sei se vocês conhecem, tem um prêmio Nobel, né, que o cara ganha lá em não sei, $1 milhão, uma coisa desse tipo, dependendo se divide ou não. E tem o prêmio Ig Nobel. Você já ouviu falar do prêmio Ig Nobel? O prêmio Ig Nobel é um prêmio da Universidade de Harvard pelas ideias publicadas mais ridículas que apareceram no planeta. Então, eu, por exemplo, eu achei interessante que eu morei com o Guy, que ele ganhou o prêmio Ig Nobel por levitar um sapo. Né? O sapo tem água, e a água é diamagnética. Então ele colocou num campo magnético do ímã e ele gerou uma força para cima, contrário ao peso. Então o sapinho ficava lá assim. Aí por isso ele ganhou o prêmio Ig Nobel. E depois ele ganhou o prêmio Nobel pelo grafeno. Então ele teve a oportunidade das duas coisas. Então essa é a ideia aí, ó. Agora transforme sua ideia no melhor produto possível. Vocês estão vendo o exercício que é a coisa? Primeiro você ser o outro lado, você se ridiculariza, você pensa no pior. Por que isso? Porque você está agora eliminando todo o ridículo. Agora vamos pensar sério. E não vou gastar meu tempo, né, com as bobagens, bobagens importantes. Então esse exercício ele é bem interessante, porque não é trivial, gente, fazer um ridículo profissional. Você entendeu? Você falar um ridículo que tenha solidez. Os comediantes são ótimos nisso, né? Nós não, mas nesse curso você tem esse desafio. Então essa etapa 2, cada equipe terá 15 minutos para escrever o maior número possível de ideias, problemas irresolvidos. Então, aí tem as regras de ouro. Nunca critique uma sugestão. Porque o brainstorm, ele é uma coisa muito interessante, que é o seguinte, a gente tem uma mania de criticar. O cara fala uma coisa, chove críticas. Não é? E não é, você não cria nada novo. A gente é fundamental falar bobagem, sabe? Por quê? Porque às vezes, é igual você tá lá garimpando, você vê muita coisa, né? Tem coisas que você vai falar, isso aqui é uma pedra ridícula, mas por trás do ridículo tem alguma coisa valiosa. Você está entendendo? É sutil, não é uma coisa trivial. Então, essa questão da crítica, o brainstorm pressupõe que você tem que estar aberto, ouvir tudo, dar vazão. O que é isso? O que você está falando? Então, dar espaço para os outros falarem, né? E você espaço para escutar. Encoraje nessa etapa as ideias bizarras. Sai da caixa. Falar assim. Eu, por exemplo, eu brinco muito com a linguagem. Pego coisas assim mais absurdas. É aí que você tira ideias poéticas interessantes. Prefira quantidade à qualidade. Claro, é igual, por exemplo, na natureza. Você vê que uma tartaruga, ela desova 100 ovos. 2 sobrevivem. Startup, Israel, de 100 sobrevivem 2. Você vê na analogia? É incrível, né? Prefira quantidade à qualidade nesse momento e não respeite a propriedade. Às vezes as pessoas ficam com uma ânsia por isso é meu, eu vou patentear, isso é meu, essa ideia sou eu, o ego. Né? Nessa questão de inovação, isso é irrelevante. Nós estamos aqui para resolver problemas de alguém. Quem vai resolver é irrelevante.
E mais importante do que isso, para você resolver um problema, a gente tem muitas limitações individuais. Mas quando a gente junta com pessoas de diferentes áreas, as coisas acontecem. Mesmo do ponto de vista por exemplo, você tem uma ideia, você tem como computação, você aprendeu tudo, os algoritmos, as técnicas e tal. Mas às vezes uma pessoa estranha lá, que não é versada, vai falar o óbvio que você não enxerga. Entende? Então é uma coisa que a gente tem que abrir. E aqui tem as questões também do chamado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que isso pode ser um guia para você buscar problemas, que isso foi o que a ONU colocou como assim, metas para a humanidade, né? Então, erradicação da pobreza. Isso tem uma área de inovação fascinante, que é você criar soluções baratas para problemas reais. Por exemplo, a Índia, e aqui também, né? O pessoal lá começou a desenvolver, tem muita população gigantesca e no meio rural é que estão hospitais. E eles não têm condições de comprar incubadoras. Então, o pessoal, junto dos Estados Unidos, tem a Universidade de Stanford, que tem um grupo lá que trabalha com esse tipo de tecnologia barata, acessível. Computador, hoje a gente está usando aqui o Raspberry Pi, que é muito barato. Então, o que nós estamos vivendo na nossa época é uma coisa extraordinária, que eu não vivi, vocês estão tendo o privilégio de viver. Eu estou vivendo com vocês, né? Que é você disponibilizar de vários soluções de baixo custo, tecnológicas, circuitos programáveis, Arduino, Raspberry Pi, sensores, um monte de coisas, que permite você fazer uma prototipagem rápida. O que significa? Você tem uma ideia, você pode rapidamente fazer um MVP, que é o produto mínimo viável, e fazer uma coisa funcional e com a qualidade muito superior ao que era feito anteriormente. Então, aí aqui estão as várias questões. Pense na sua rotina, você está buscando aí o seu texto, suas ideias. Pense na sua rotina, entendeu? Aí isso vai te ajudar também a detectar os problemas, que às vezes você não percebe, mas que estão aí. Então, liste 10 ou mais problemas que você tem no seu dia a dia pessoal. Tem questões de segurança, tem questões de várias coisas aí que a gente, quando entra nessa vibe, você começa a enxergar coisas que você nunca se deu conta, porque não era, você não tinha, a gente não é estimulado. Por exemplo, quem gosta de arte, música clássica, pintura, escultura, poesia e tal. Isso, gente, ninguém aprende do nada. É cultura. Você tem que ter uma imersão nisso. Eu fui à Holanda, muitos anos atrás, no Museu do Van Gogh, né, eu vi criancinhas, assim, com a professora, ela explicando e tal. Você vê que esses meninos têm uma cultura hoje, os adultos, muito superior à nossa, porque eles sabem pelo menos a arte deles, né? Eles são versados, nós não. Mas isso é uma questão de educação. Então você vai discriminar detalhes desse problema. Você começa a mapear coisas que estão aí no seu dia a dia, depois vai pensar e vai começar a detalhar a coisa. Coloque em ordem de que mais causam dores. O termo dor é um termo muito usado na área de empreendedorismo, que ele reflete o seguinte: quando você fala dor, não é a pessoa tem dor no estômago, dor na cabeça, dor, coisa. É uma necessidade básica que a pessoa está disposta a investir financeiramente naquilo. Ela quer meter a carteira, tira a carteira do bolso e paga. Eu quero resolver esse negócio, eu não estou aguentando mais. Entendeu? Isso é o tipo da dor que nós temos que estar atentos para ela. O que incomoda, o que é visceral, o que é... toda hora a pessoa sente mal-estar com aquilo de alguma forma e está disposta a investir naquilo. Dividam-se em grupos, né? Aí, bom, claro, não são vocês, mas é uma brincadeira. Você procurar um grupo que mais ou menos, esses aí, mas aqui tem uma mensagem, eles são os tipos assim mais ou menos afins, né? Esses gostam desse tipo de fantasia para o carnaval. Outros prefeririam
um ser fantasiado de cama, outro de armário, outro de qualquer coisa assim. Discutir todas as dores. Então, cada um vai falar tal, para você ter uma visão multilateral das questões se levantaram. Agrupar por semelhanças. Aí, por exemplo, um colega fala uma coisa, outro fala outra, aí vocês começam a organizar essa informação, né? Tudo isso gerado por vocês. Não está nos livros. Escolher apenas uma por grupo que faça sentido para outros. É você achar consenso. Ou seja, não dá para você escolher tudo. Você tem que se focar numa coisa. E qual é a coisa que vai focar? É a coisa que é comum a todos. Todo mundo vai se sentir protagonista, vai ter um pertencimento, né? Uma coisa de pertencimento, porque aquela ideia é comum, ela fez parte de uma produção aí coletiva, digamos. Aí, essa etapa de ideação, né? E use... e você tem essas ideias, você geralmente coloca num post, escreve, coloca num quadro e tal, e lista as possíveis soluções para resolver os problemas. Nessa hora, ninguém vai dizer que você vai resolver essa solução. Vocês estão num processo ainda de abertura, vocês estão querendo, eu acho que essa solução vai isso, isso vai isso. E aí você vai montando um painel sobre as possíveis soluções, porque depois isso vai ter que ser naturalmente refinado, né? Okay. Votação da ideia pelo grupo. Aí é um tribunal de ideias. Tem várias ideias, todo mundo vai ver. Já tem mais ou menos organizado qual é o problema, já o que é a solução, quais as possíveis soluções, etc. Coloca votação. E a pessoa, é uma coisa que a gente vai fazer no curso que a gente vai oferecer esse semestre sobre programação de Arduino em blocos, junto com projetos. A gente sempre valoriza a questão do pitch, que é aí que a poesia me ajuda muito, porque eu trabalho uma linguagem muito essencial. E no pitch você tem que falar isso, tem que ser... Você falar o essencial, você tem que cortar tudo que... E às vezes também colocar um contexto, quebrar, como eu falei aqui para vocês, comecei a falar de poesia. O que isso tem a ver com esse negócio, computação e tal? Eu organizei aqui um simpósio sobre arte e computação. Quando eu lancei no livro do Paul Valéry, porque eu usei computação. Então, você tem que ter uma história para as pessoas falarem, poxa, sai do lugar comum. Veja, então, o pitch tem que ter essa chamada para, assim, chamar a pessoa a sair e focar naquela coisa, atrair interesse, e depois você tem que falar de uma maneira muito concisa e essencial e impregnada de apelo. Porque se você não consegue vender a coisa em 5 minutos, não adianta. Entende? Então, esse exercício do pitch é uma parte fundamental desse processo de ideação e inovação. Todas as etapas, a gente tem pitch, né? A ideação é uma das etapas. Importante, mas não a única, e tem muito mais coisas. Então, use o post-it para iniciação total e a votação e o compartilhamento coletivo. Aí todo mundo sabe o que todo mundo pensou, né? Aí tem o thanks. Terminou essa primeira parte. Não sei como é que eu estou de tempo aí. Dá para falar mais um pouquinho? Quanto tempo? E que horas são? Então tem bastante tempo. Eu podia ter falado mais de poesia aqui. Podia falar os poemas, né? Fazer uma coisa diferente. Vamos parar um pouquinho aqui, relaxar e tal. Mas é um negócio fascinante isso, sabe? Porque eu estou descobrindo um novo dialeto. E aí, como é que esse aqui parou? Não, e depois tem um outro, né? Mas é um negócio muito fascinante, sabe? Porque a gente sai, todos nós compartilhamos a língua portuguesa. Mas a língua portuguesa é muito mais do que aquilo que a gente aprendeu na escola, o que a gente aprendeu com os pais, com a família, com a nossa socialização. Bom, aí eu vou falar agora da proposta de valor e a validação da dor, né?
teve a ideação, você mapeou, mas você tem que validar essas coisas. Então existe uma metodologia para isso. Não é uma coisa, isso já está há muitos anos aí, está sendo testado, está em várias partes do mundo. Especialmente surgiu muito nos Estados Unidos e está se disseminando aí, porque na realidade o que está sendo colocado hoje é como que a gente pode, essa ideia de inovação. Se eu chegasse aqui e falar para você, eu posso formar uma escola para vocês virarem tradutor de poesia? Eu não sei, eu próprio não sei como é que eu opero, entende? Agora eu opero com mais fluência, mas eu não sei como é que eu chego a uma solução. De repente sai uma coisa inteira da minha cabeça, tem coisas que eu nem sei o que eu estou... psicografia, não sei o que é isso. Mas, então, esse processo, quando a gente começa a trabalhar essas questões de criatividade, inovação, a gente se surpreende o tempo todo consigo mesmo. Porque o que a gente ouve das pessoas, quando você está focado em alguma coisa, você começa a antenar, se coloca uma antena assim poderosa, que a sua ideia, aquilo que você colocou lá na ideação, de repente, isso ocorre muito, vocês não tiveram essa oportunidade, eu já tive de reformar a casa. Aí você quer comprar janela. Você começa a ver todas as janelas que tem no mundo. Você passa no lugar, você vê janela. Você olha a janela, aí seu cérebro está querendo procurar solução janela, entende? Depois porta, depois bidê, depois não sei o que, louça de banheiro, né? E assim por diante. Então, a mesma coisa acontece aqui. Você tem um problema que você mapeou com seus colegas, aí você fica aquilo tudo na sua cabeça, fica ouvindo pessoas, alguém falou no ônibus uma coisa que tem a ver com isso, você vai lá e pergunta o que foi. Então, essa curiosidade fica muito aguçada, né? Mas você tem que fazer tudo isso. Sou contra-exemplo que está aí. Tem que ser tudo muito ágil, falar em 1 minuto. Apresente sua startup em 1 minuto. Em que estágio ela já está, entendeu? O negócio. Aí tem o Case 1. Eu vou falar do Case 1. É uma coisa muito interessante. Eu vou falar do contexto seguinte: 80% das crianças tinham que ser sedadas para usar a ressonância magnética nuclear. Solucionar o medo das crianças não utilizando sedativos, porque a criança, ela ficava muito agitada lá naquela câmara. Ela, no lugar, a criança vê aquele tubo, aquela coisa monstruosa, parece que ela está sendo levada para um lugar assim, demoníaco, né? Um lugar estranho. Sente mal, tá? Né? Qualquer um de nós ainda pode ter uma certa mal-estar. Então, o problema é esse, a criança, né, o impacto disso. Quem que não se sensibiliza com essa menininha? Então ela chorava diante da máquina. Então tem que criar empatias. Né? Esse é o problema que o Daniel mencionou. Né? A gente tem que estar voltado para as demandas, para as necessidades das pessoas. Então a tecnologia foi feita para isso. E nós vamos ter inserção nesse processo na medida que a gente tiver sensibilidade para o outro. Então aqui está a técnica, uma pessoa adulta, instruída, não tem problema nenhum. Não vai sentir dor, nada e tal. Aí eles queriam repensar a ideia com foco no usuário, no caso das crianças. Né? Então o designer de produtos da GE, o Dou Dietz, o vietnamita, e aí, o que tem aí? Então, a máquina. Aliás, na universidade que eu fiz pós-doc, quem desenvolveu, um dos desenvolvedores, que ganhou o prêmio Nobel, é muito interessante porque ele era já falecido, era físico. Aí os colegas físicos torciam o nariz. O que esse cara aí faz não é física. Ele é o único prêmio Nobel da universidade. Então é muito curioso esse negócio. Aí, o que eles fizeram? Vamos mudar isso aí, vamos fazer a coisa atraente para a criança. Vamos criar uma narrativa que torna a coisa, quebrar os mitos, falar que para ela, não, você vai fazer uma viagem, um navio, e vão ter piratas lá, e se você tem que entrar naquele tubo, você tem que ficar quietinha, senão o pirata te pega. Você está entendendo? Alguma coisa do tipo. Ou seja,
eles não mudar isso aqui é a coisa mais barata, é só estampar lá, tem um plástico que você imprime hoje, coloca aí. E aí, olha a história, criar um ambiente totalmente diferente. E aí a experiência de serviço também foi alterada. Vocês entrarão num navio pirata, mas não se mexam, porque não queremos que os piratas encontrem vocês. Olha que coisa fascinante, uma criança, de repente, ela está participando de uma aventura, não é de um exame médico frio, calculista, né, insensível. Aí está lá, criaram todo esse ambiente para as crianças, né, e muito legal, eu estaria lá, né, ficaria muito feliz. E o que eles conseguem? Caiu de 80% para 10% no número de aplicações de anestesia em crianças após a mudança. Porque você anestesiar uma criança não é uma coisa trivial, mesmo em adultos, você pode gerar, tem vários riscos, você pode ter um choque anafilático, pode ter um monte de coisas que podem gerar danos permanentes na criança. Então, e também, óbvio, se ela está tranquila e tal, as condições do exame são muito superiores a ela ser dada. Então, aí está o foco do ser humano. Tem que ser uma coisa financeiramente viável, tecnicamente possível e desejável. Então, esse é um exemplo que ilustra muito bem que é possível você, uma vez tendo um problema, né, então, qual o problema principal que o seu negócio deseja resolver? Então, nesse caso, eram crianças. Agora, então, aí tem apaixone-se pelo problema, não pela solução. É isso que eu falei. Primeiro, a gente tem uma tendência, nós somos educados na universidade, para valorizar as ferramentas. Né? Mas, às vezes, a pessoa pode dominar todas as ferramentas, mas ela não tem visão de o que demanda ferramentas. Qual o problema que demanda as ferramentas? Só as ferramentas não te habilitam para gerar problemas. Claro que se você tem imaginação, se você não tem muitas ideias, não tem problema nenhum. A visão empreendedora, ela diz o seguinte, o empreendedor é a pessoa que, em primeiro lugar, ela está muito ciente das suas próprias limitações. Porque tem pessoas que têm habilidades muito diferenciadas, que isoladamente talvez não dê nenhum diferencial, mas se você juntar, ali a química funciona a mil maravilhas, né? Então, quer dizer, apaixone-se pelo problema. Né? É igual do lado, voltando ao meu template poético. Eu achei a ex-aluna muito mais interessante enquanto persona poética. Se eu falasse isso num bar aí, eu ia dar um tapa na cara, né? Falando assim, hipócrita, né? Tá curtindo a minha cara e tal. Mas, gente, é porque nós não temos esse refinamento intelectual no nosso meio. É muito ainda rude. Eu não frequento os bares, mas eu tenho essa impressão de que se eu falar para a mulher, eu estou muito, ou para um homem, qualquer pessoa, olha, eu fiquei muito interessado na sua persona, eu estou querendo escrever, eu quero transformar a sua sintaxe aí numa poesia. Como é que vocês reagiriam? Eu queria fazer uma pergunta ao público feminino aqui. Vocês iam achar que eu sou um baita cara de pau? É estranho, né? Olha o nível de estranhamento que eu tenho. Então, os tipos de dor: desperdício de tempo, economia de tempo, interação social, amadorismo, quer dizer, pessoas que querem lazer, etc. Tipos de dor. E a intensidade pode ser silenciosa, que é tolerável, silenciosa, que quase a pessoa não percebe. Por exemplo, tem pessoas que perdem sensibilidade ao tato, ao sabor, a várias coisas. Né? Então, essa pessoa, se você oferecer qualquer coisa para ela, ela come e não vai sentir nenhuma diferença. Se a pessoa tem alguma sensibilidade, der pimenta para ela vai cuspir aquilo. Né? Agora, não é só, você pode pegar caviar num prato aí sofisticado, no velho cozinho, né? Qualquer coisa assim, e dá para a pessoa e ela achar aquilo, vomitar aquilo, não suporta aquilo, não quero meu arroz com feijão, pronto, é a dor da pessoa. Né? Então a gente tem que respeitar a dor.
Não adianta pegar uma solução sofisticada. E aqui, ó, desperdício de tempo. Aí vem o Nubank, né, com um cartão, você não paga taxa, tudo mais simples, não tem burocracia. Meu filho mora na Alemanha, falou, eu queria fazer uma conta lá no banco, no computador. Ele fez, assim, papai, em segundos, já estava tudo prontinho. Essa coisa do iFood, pule carnaval, mas não pule refeições, economizar tempo. Eu só ligo lá, a pizza já chega, o cara... Para quem está dirigindo na rua, esses caras são uns demônios infernais, né? Eles não respeitam nada, eles quebram os retrovisores, são impertinentes, agressivos, né? Buzinam, são chatos, mas para quem eles destinam a coisa, está tudo maravilhoso, né? Resolve o problema dos clientes. Interação social. Aí cria essas coisas, Tinder, essas coisas. Eu, um tempo, vocês não vão acreditar nisso, quando eu escrevi Discreto Afeto, uma parte do livro eu dediquei a um período que uma amiga alemã me falou assim, você está viúvo, está muito triste, por que você não frequenta sites de relacionamento? Aí eu criei uma conta totalmente fake, né? Escrevi um negócio que até eu me encantei com aquilo, sabe? Esse cara que é escritor, que tem não sei o quê, você achar, mas eu não pus minha foto. Gente, vocês não sabem o que isso foi interessantíssimo, o quanto que esse negócio rendeu, porque as pessoas hoje vivem de imagem, só que tudo é fake. Então, se eu colocasse um hipopótamo lá, certo? Eu teria um nível de rejeição muito grande, né? Mas, eu não sei, eu nunca quis me expor, sou professor na universidade, eu não estava interessado, né? Inclusive eu pegava assim, pessoas bem longe, sabe, que não tinham nada a ver, eu queria entender a sintaxe delas, por que elas estavam lá, quase um negócio de antropologia, né? Quem que espera isso num negócio desse? Mas eu tive esse tipo de interesse, porque eu não estava, minha libido foi a zero, depois você fica... Eu não estava interessado no que eles tinham me oferecer. Eu estava interessado naquilo que não me ofereciam. É estranho, né? Você procurar. E o fato é que eu aprendi muita coisa sobre as pessoas, sobre por que elas estavam lá. E aí eu escrevi poesia sobre isso, né? Algumas vezes, esse meu falso encantamento funcionou bem demais e eu não queria esse sucesso. E também não persegui. Óbvio que isso é chato, né? Porque a pessoa cria expectativas e você não as atende. Mas o que eu posso fazer? Eu estava procurando poesia. Eu não sei. Quer dizer, esse que é um problema, um dilema. Mas eu achei muito interessante, é claro, já saí disso, eu não acredito muito nessas coisas. Imagina você chegar no supermercado e vai lá, eu quero uma pessoa assim, com esse perfil e tal. Só que isso é falso, porque a pessoa, ela pode dissimular uma coisa, ser linda, maravilhosa, encantadora, e depois tira a máscara, né, e vira outra coisa. Eu acho que todo mundo aqui que já teve relacionamentos, tal, já deve ter vivenciado isso. Eu não tenho essa estrada toda, porque eu saí mais ou menos assim do ensino primário e fui alçado ao doutorado, entende? Eu tive um degrau assim, fui lançado, né, para uma experiência mais pessoal. Então, vocês estão vendo que, do ponto de vista social, isso aqui virou hoje porque, inclusive, uma coisa que eu achei interessante, uma mulher que frequentava os sites falou, olha, eu estou saindo disso porque os homens são muito grossos. Eu tenho toda simpatia por ela. Eu acho que há muito sexismo, nós vivemos uma sociedade hipersexualizada, onde as pessoas não respeitam as outras, são utilitaristas, são predadoras, né? Tudo isso. Aí, inclusive eu queria até falar uma coisa para vocês que vocês não vão acreditar. O meu perfil, eu recebi demandas da Rússia, dos Estados Unidos,
lugares que eu nunca esperava, entendeu? Porque estava tudo escrito em português. Então vocês veem que as pessoas estão usando os tradutores, né? O texto deve ter ficado interessante, porque, né, nessa demanda internacional e tal. E aí tem as coisas do amadorismo, ou seja, os caras que inventaram, que criaram o Airbnb, eram caras que não tinham dinheiro, estavam, né, foram viajar e aí ficaram num lugar lá, sem cama, sem nada, e de repente acendeu uma luzinha na cabeça deles e falaram, poxa, vamos criar esse conceito de Airbnb. E hoje, eu já tive no Airbnb em Atenas, já tive... agora eu estou lembrando um caso mais glamouroso, muito legal lá. Mas eu fiquei perto do templo de Artemis, para vocês terem ideia, mas eu nunca fui lá. Inclusive, eu fiquei na casa de um sujeito que ele estudou computação na década de 70. E para mim foi muito interessante conversar com ele, porque eu vi que a Grécia daquela época é o Brasil de hoje. É incrível, porque eles entraram numa crise econômica, porque a Grécia era um país periférico da Europa, onde você econômico, né? Portugal, assim, Grécia, são os países mais marginais. Você vai à Alemanha e uma outra dinâmica, economia, né? Então, e os alemães, os bancos alemães, querendo ganhar dinheiro em cima dos gregos, quer dizer, inverteram o presente grego, né? Levaram o seu cavalo de Troia lá, alemão, para... E os gregos também querendo ganhar dinheiro nas costas da comunidade europeia, o que eles fizeram? Eles maquiaram as contas do país, porque lá ninguém pagava imposto e queria se aposentar muito jovem, entende? Não paga imposto e aposenta e pega muito dinheiro da comunidade europeia e põe no bolso e joga lá na Suíça e tal, né? Vários políticos inescrupulosos fizeram isso. Não é uma coisa estranha para nós, não. Isso aqui não acontece no Brasil de jeito nenhum, mas enfim, lá aconteceu. Causa perplexidade, né? E o país faliu. Aí, na hora de ter que pagar os negócios, a economia não tinha gás para... Então, eles caíram numa situação parecida com a nossa. Aí começaram a cortar tudo. Esse dono da casa, ele tinha estudado computação na Inglaterra, quer dizer, ele foi protagonista. O cara depois arranjou um ótimo emprego, ele casou com uma inglesa, que falava grego também, simpática, e teve 2 filhos. Um deles estudou design e o outro não estudou faculdade. E agora com essa crise econômica, adivinhe quem que está bem dos 2 filhos? O que não fez faculdade. Esse cara está sendo muito mais... É uma história. Vocês já ouviram falar de um teste de psicologia? Que é o seguinte, as pessoas colocam um quadro, igual esse quadro aqui, só que assim, tem armário, aí está escrito lá, armário. Lareira, está escrito lareira. Então eles fizeram assim, colocaram vários animais, onça, onça, zebra, zebra, escrito, a foto e o nome, tal, tal, tal. Aí chamaram os adultos, aí eles falaram rapidinho, zebra, cavalo, hipopótamo, pato, galinha, etc. Aí depois eles pegaram e mudaram os nomes, colocaram galinha, hipopótamo, zebra e assim por diante. Chamaram as pessoas, elas tiveram uma trava, porque a cognição delas tinha um conflito entre o que elas estavam lendo e o que elas viam. Então aquilo deu uma inércia de resposta. Quebraram a cabeça. Aí chamaram a menininha. Ela foi deu. Ela era analfabeta. Ela não teve conflito cognitivo, né? Então é muito curioso isso, né? Como é que nós temos uma... Então aqui a gente tem o Airbnb, que surgiu da percepção de uma dor. Aí a pergunta que não quer calar na minha cabeça, por que esses caras que criaram o Airbnb, eles criaram nos Estados Unidos? Por que não é um problema tão trivial que podia ter sido criado aqui no Brasil? Por que o Uber foi criado nos Estados Unidos? O que mais? Um monte de outras coisas. Por quê? Sendo que nós estamos aptos tecnologicamente,
hoje internet, hoje tudo está aí disponível, tem uma coisa que está errada nisso. Em parte sim, mas em parte, como que a Coreia, que não tinha, era de um mesmo patamar socioeconômico que nós, na década de 60, hoje está infinitamente mais à frente do que nós. Como que a China está... A China era um país desenvolvido. Hoje eu tenho um PIB da China, quer dizer, per capita é maior do que o do Brasil. Só que lá tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Por que lá aumentou e o nosso só foi caindo? A gente tem que repensar isso. A geração de vocês vai ter que pensar disso de uma forma muito consequente, porque não dá mais para continuar do jeito que está. Aí tem essas soluções, né, silenciosas aí de você criar uma cavidade acústica, né, para a pessoa não... Isso aqui está meio datado, né? O Oi também é datada e o orelhão é datado. Então, as duas coisas. O WhatsApp, o analgésico da dor, né? Olha só, gente, quando morei na Inglaterra, eu tinha que ligar, era tudo caro. Eu encontrei, logo que eu fiquei viúvo, meu sogro falou, bem, eu não queria ir para a Europa, porque lá estava frio, inverno, não gosto. Aí ele falou, vai para uma ilha tal, lá nas Ilhas Canárias, não sei se foi. Aí eu fiquei num hotel, foi muito interessante, assim, não é um lugar que eu ficaria, né? Nada de glamour, mas gastei a grana que eu ganhei na Turquia, né, dos livros. Eu poderia ter ido para um lugar mais interessante, talvez. Depois eu me recompus e fui para a Tailândia. Mas, assim, nesse momento, meu sogro que agenciou lá o lugar. E eu achei interessante que no hotel que eu estava, tinha uma brasileira que trabalhava lá, morava lá, e ela gastava quase, a família dela da Bahia, e ela ligava e gastava toda a grana dela nisso. Só em telefonema, porque ela tinha mãe, ou não sei o que e tal. Então ela tinha essa... Hoje o WhatsApp custo zero. É uma coisa extraordinária, né? Esse você pode falar por ver a pessoa e tal. É uma coisa fantástica. O tolerável, né? O táxi, esse agora o Uber, né? O analgésico. A vantagem, o preço disso é muito mais baixo, é incrível. Né? Você paga e você otimiza custos. Você pode tanto ter várias opções que o táxi tradicional não tem. O mais impactante é o preço, realmente, e a qualidade do serviço. Eu, além dos serviços, eu estou querendo até falar uma coisa que ninguém usa no Uber. É discutir soluções poéticas com os motoristas, sabe? Às vezes eu tenho minhas dúvidas. Eu vou usar isso ou isso? E eu tenho trabalhado isso e funciona também. Como é que um poema que eu tinha que estava na dúvida, e aí por uma questão fônica ele me resolveu. Então, eu também tenho feito uma pesquisa informal sobre o perfil dos funcionários, dos motoristas do Uber, porque tem muita gente super qualificada. Por exemplo, uma vez eu peguei um Uber, que o sujeito é motorista, ele é escrivão de polícia lá em Brumadinho. E ele dirige Uber porque ele vive sozinho, a filha já é adulta, não mora mais com ele, e a vida social dele é dirigir Uber. Ele não precisa do dinheiro, é ridículo, mas você vê como são as coisas? O outro já aposentou, lá em São Paulo encontrei com um jornalista ele... O que é isso aí? Então, ele aposentou, ele tinha grana, um certo patrimônio, mas para ele não queria parar, então o filho deu uma dica para ele, então vai trabalhar no Uber. Então o Uber hoje virou uma... Eu falei, por que você não faz uma matéria jornalística sobre os passageiros? Então, já que é jornalista, aguda, uma dor aguda, essas coisas de fila, né, horrorosa. Aqui no Brasil é péssimo isso, né? Você tem que ficar horas e horas aí, jogando a sua vida pelo ralo. Aí vem o analgésico da dor. Ao novo aplicativo, tudo agora é aplicativo. Então você paga todas as suas contas via aplicativo. Você não tem que ir lá mais para a fila.
Então vocês estão vendo que as dores, elas existem e foram mapeadas e geraram grandes negócios. Aí, aqui é um diagrama que chama Business Model Canvas. Então, isso aqui é uma espécie, Canvas é uma tela. Eu, no meu livro de Discreto Afeto, eu devia ter trazido aqui para fazer um lançamento aqui com vocês. Mas eu aproveitei que eu tinha feito o curso, aí eu criei um poema que chama, acho que é Emotional Canvas, pois eu título em inglês, mas o texto em português. Então, ele tem o seguinte, é você mapear as dores. Como é que você vai mapear a dor? E aí você tem aí tem que vai estudar em inglês, Key Partner, Key Activities, Key Resources, Value Proposition, Customer Relationships, Channels. Você tem que mapear, por exemplo, redes, né, de contato, os canais, o segmento do cliente, as relações do cliente. Ou seja, para você mapear um produto como um serviço que você vai trabalhar, um problema, busca de solução, envolve toda uma constelação de informações que tem a ver com a própria personalidade do cliente, com as demandas dele, o que ele está disposto a pagar, que valor você está entregando para ele, como que aquilo vai impactar a vida pessoal, profissional e tudo mais do cliente, né? Então você tem que saber muito claramente essas questões todas para você elaborar. E aí tem dores, ganha e o customer e as tarefas do consumidor, do cliente. Então ali tem produtos e serviços, o que vai aliviar a dor, o que vai criar ganho, né? Então essas questões, isso já é uma coisa mais ou menos padrão, né? Essa questão do Canvas. Então, as tarefas do cliente, listar trabalhos, tarefas e ações que o cliente precisa executar e que estão relacionados ao seu produto ou serviço. Porque você tem que conhecer o que ele faz. Você tem que conhecer todo, o mapa todo. Não é só uma coisinha, eu vou entregar isso e aí acabou, não. Sai de cena. Você tem que saber toda a cadeia, né? Isso inclui tarefas funcionais, tarefas sociais relacionadas à imagem que seu cliente possui em seu ciclo de amizades, redes sociais, etc. Tarefas emocionais relacionadas às percepções pessoais que seu cliente possui. Ao fim, utilize uma priorização das tarefas mais importantes listadas. Vocês notam, você tem muita coisa, então depois tem que filtrar isso, e isso consiste nesse processo de eleger prioridades. Dores, listar resultados indesejados, características ou problemas reais relacionados às tarefas que o seu cliente executa ou pretende executar para atingir seus objetivos. Quer dizer, quando alguém está fazendo alguma coisa, tem uma meta, tem que ser... Ela vai encontrar, você é um empresário, você vai desenvolver uma coisa, você vai ter pepinos pela frente, você não quer gastar sua energia naquilo, então você contrata alguém para resolver o seu problema, alguém que vai entender e vai bater na sua porta já de uma bandeja, é a solução, né? A pessoa aqui fica super feliz. Então, ganhos, quais os ganhos, os resultados o seu cliente busca obter resolvendo esse problema? Ganhos inesperados, que é o melhor deles, né? Você ganha, não estava esperando ganhar. Ganhos desejados, ganhos esperados e ganhos exigidos. Que você não precisa ouvir todas as dores dos clientes, porém o entendimento dos problemas é essencial. Produtos e serviços, quais produtos e serviços podem ser desenvolvidos para resolver uma tarefa? Físicos, intangíveis, digitais, financeiros. Bom, isso aqui, pessoal, é até uma linha muito geral, mas o mais importante da mensagem que eu quero passar para vocês é que já existe toda ferramentas de diagnóstico da percepção do cliente, do problema do cliente, das dores, da entrega e tal. Então, isso aí é o exercício que é feito numa parte do curso, a validação da dor. Isso aí, todo esse exercício é para validar a dor, para você identificar qual é o problema, qual é a necessidade e validar com o seu cliente, para ver se é realmente aquilo que afeta e que é prioridade para ele. Então, a validação da dor não é fórmula mágica para encontrar problemas, método para validar a solução do produto. Ou seja, método para validação é você fazer um questionário
que induz o cara a te responder aquilo que você quer ouvir dele. Isso não é uma validação de dor, isso é uma autoilusão. Né? O que é validação de dor? É ferramenta para ouvir o que o usuário realmente sente, né? Ferramentas para testar hipóteses do seu negócio. Você vai fazer uma hipótese, você vai lá testar se aquilo é verdadeiro ou falso, de uma maneira muito límpida, que não seja poluída por indução, sabendo o que o usuário não deseja, coletar informações e desejos do mercado. O que você sabe sobre o seu negócio ainda são hipóteses e não fatos. Então você tem que ir a campo para tirar as dúvidas, para validar. Então aqui tem o Spotify, as várias soluções, afirmação das hipóteses. Pessoas escutam música no telefone ou no computador, gostam de playlist, querem músicas novas, pagam para evitar publicidade. A dor é isso, eles não querem pagar a publicidade. Então eles estão dispostos a pagar, quanto que é? R$14 por mês? Para ter o acesso ao Spotify. Eu quero ter também. A filha caçula tem, por que eu não posso ter? Né? Então, check no autocompletar do Google. Então, o Google Autocomplete is tal. Faça uma pesquisa de concorrentes, porque, na verdade, você nunca vai estar resolvendo um problema sozinho. Tem outras pessoas que vão oferecer soluções. Será que alguém já faz o que eu faço? Como ele faz? Existe alguma solução similar? Qual é o modelo de negócio? Vai fazer um benchmark, né? De você olhar para os lados e tal. Valide suas hipóteses, crie hipóteses secundárias, transforma-se em perguntas, organize agrupando, delete as duplicações, especialidades e ordene que sobrarem. No fundo, isso tudo é ser essencial. Né? Fale com as pessoas que você não conheça. Não é fazer teste ou entrevista com quem é seu amigo. O que você achou disso? Não está legal? Ah, está sim. Eu vou falar que está péssimo. Né? Isso é uma coisa muito latina, né? Se ameniza. Então você tem que sair dessa região de conforto. A curiosidade, precisão e exatidão de dados e informações. Não use as perguntas para dirigir as respostas. Fique no passado, nunca no futuro. Gostaríamos ali. Use umas perguntas abertas, porque aí se você não tem uma cor no foco, você está mais aberto, você dá mais chances de ouvir igual poesia. Eu, por exemplo, estava escrevendo poesia e coloquei gênero em algumas coisas. Eu tirei. Porque eu vou ter leitor, homem e mulher, então eu descobri isso porque foi o Daniel, eu mostrei um poema para ele, que foi inspirado na mulher. Mas ele falou, esse aqui é o retrato fiel de um colega meu no DCC. Aí aquilo me abriu a cabeça, olha, eu tenho que tirar isso aqui. Então eu editei os poemas a partir dessa observação dele. Obrigado aí, viu, Daniel? Então você vê, vocês estão vendo como que essa coisa das relações, a gente não tem nada a ver, nosso trabalho é isso. Mas eu estou focado na poesia, e aí ele me dá uma ideia, eu estou aqui, ó, ouvindo, porque eu quero ter uma poesia acabada, refinada, editada, para não, editor algum, colocar defeito. Exceto eu mesmo, assim estou me autocriticando até demais, mas às vezes é preciso, né? Então, nunca identifique sua ideia ou negócio no formulário. Busque invalidações e não validações. Se você está procurando, igual os defeitos, quando eu leio a poesia, eu não estou querendo me bajular, autobajular. Ah, isso está lindo, maravilhoso. Eu quero ver os defeitos, onde que eu posso tirar, cortar, deixar a coisa mais limpa. Então, é a mesma coisa se aplica a isso aí. Modelo de questionamento de entrevista, o que você mais odeia, olha que fantástico isso, o que mais você odeia sobre o que é dispensável, de onde vem esse problema, porque isso é um grande problema, você conhece alguma solução para esse problema no mercado, você implementou alguma, se existem soluções, por que você não implementou nenhuma delas, o que muda no seu dia a dia caso esse problema seja resolvido, qual o principal fator influenciador na contratação de uma solução, complexidade, preço, prestação de contas, prazo, espírito, etc. Aí tem várias outras coisas que eu vou ser mais rápido, tem definer o público-alvo, que não adianta você oferecer soluções para um público que é ortogonal ao que você está oferecendo, estabelecer métricas previamente, como que você vai quantificar, né? Porque até agora você pode ser qualitativo, você pode quantificar, ter números, qual o tamanho do mercado, quantas pessoas, e assim por diante. Construa o perfil do usuário, que é fundamental, né? Que chama persona. Eu, por exemplo, quando eu chego lá no Pará e falo, eu estou querendo me interessar na sua persona. Aí, claro, que nesse contexto faz sentido, mas escrever poesia já é uma coisa difícil. Então, vocês veem que é um exercício, isso aqui é muito mais fácil. Bom, se a dor não existir,
Às vezes a pessoa não tem dor nenhuma, né? Ela finge que tem dor, não é? Diz Fernando Pessoa, todo poeta é fingidor, finge tão bem que é capaz de sentir, de fingir a dor que devera sente. Mas se ela não existir, se ele vai fingir que existe dor, tem muita gente que sente dor de sintomas que não tem nada. Então, pivotar, essa palavra é mágica nesse contexto. Quando não existe dor, não existe nenhuma demanda, não existe nada, não adianta bater prego com a cabeça. E nessa hora, você tem que dizer assim, virar as costas para o que você fez e buscar uma nova direção. E começar tudo de novo, né? Então, aí é o Lean Startup. Medir, aprender, construir. Agora é com vocês. Muito obrigado pela atenção, pessoal.